Vamos à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com a Fernanda Manhota, que é coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP. Vamos falar sobre questões internacionais relacionadas à Amazônia e outros fatores externos, como a crise da Argentina, que podem afetar o Brasil. Fernanda, boa noite. Boa noite, Denise. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E vamos começar falando da situação que nós tivemos relacionada às queimadas, uma repercussão muito forte no exterior, aquela polêmica se o Brasil aceitaria ou não dinheiro do G20, a situação mais extrema entre o presidente da França, Macron, e o presidente Bolsonaro. Como é que você vê essa situação, sendo que Macron chegou a falar em internacionalização, caso o Brasil não tomasse providências? Olha, Denise, a temática ambiental é uma temática bem delicada para o Brasil, isso não é recente, né? Faz parte de um passivo histórico e inclusive envolveu um esforço diplomático de várias décadas para tentar justamente ressignificar a imagem do Brasil no exterior, né? O Brasil durante muitos anos foi visto como um país que desmatava, que não protegia, um país que sofreu acusações no âmbito internacional por várias vezes e principalmente dos anos 70 para cá houve um movimento, né, de reforço da diplomacia no sentido de mostrar o Brasil sendo responsável com relação ao seu bioma, biodiversidade, enfim. Então, quando nós combinamos agora, né, nesse momento, com uma situação como essa, basicamente o que nós podemos perceber é uma certa imprudência, né, uma imprudência do lado brasileiro no sentido de jogar fora ou de afetar de forma negativa esse legado histórico que demorou muito para ser construído, para que o Brasil passasse a ser visto de forma positiva. É importante dizer, é claro, que existem excessos de todos os lados. O presidente Macron foi infeliz nessa fala e provavelmente, se fosse refazer esse pronunciamento, refrasearia no mínimo o que ele disse, porque de fato afeta a soberania dos países, causa um desconforto internacional que é desnecessário. Agora, isso não minimiza a responsabilidade que o Brasil tem em relação ao que tem acontecido aqui e a necessidade de olhar com cuidado maior para a política ambiental. Inclusive porque hoje não se trata apenas de uma questão de ética, de preservação, de sustentabilidade por si, mas também de uma questão de prudência em relação à própria realização de negócios, né, do país. E como isso pode afetar a capacidade do país de se colocar no comércio internacional, né? Nós conferimos até no noticiário hoje empresas que estão suspendendo compra de produtos brasileiros até que tenham certificado de que há esse compromisso com preservação do meio ambiente, que não tem qualquer relação, por exemplo, a criação de gado, depois fornecimento de couro com desmatamento. E o próprio acordo do Mercosul com a União Europeia, que estava em negociação, que aí a gente não sabe que ritmo vai prosseguir, ele tem cláusulas específicas relacionadas a isso, né? Exatamente. Hoje as cláusulas ambientais, elas aparecem praticamente em todas as negociações de comércio internacional. Elas são parte importante, né, do processo de consolidação das instituições mais relevantes nessa área, a OMC e várias outras, né? E, portanto, quando a gente fala em questões relacionadas à preservação das florestas, da produção do agronegócio de maneira sustentável e tudo mais, nós estamos no limite falando de competitividade desses países e da capacidade desses países de disputarem mercados, né? Então, no caso específico do que acontece no Brasil hoje, nós estamos não apenas vulnerabilizando alguns setores da nossa economia, inclusive, diga-se de passagem, setores que são importantes do ponto de vista da governança do país dentro do Congresso, que estão lá representados, né, no caso do agronegócio. Exatamente, a bancada do boi, como se costuma falar, né, não é desprezível, inclusive passa por ela parte, né, das condições de avançar com alguns projetos que o governo brasileiro hoje, no momento, possui, e além disso, no limite, isso repercute em acordos multilaterais, como você mencionou do acordo Mercosul-União Europeia, que no caso brasileiro cria uma vulnerabilização complicada, quer dizer, o acordo demorou 20 anos para ser negociado, ele esbarrou várias vezes, né, em cotas percentuais, em algumas diferenças relacionadas ao agronegócio em si, a questão de propriedade intelectual, que sempre são temas bem sensíveis. Quando a gente consegue concluir uma rodada de 20 anos, agora o momento era apenas de uma formalização, que passaria pela ratificação nos parlamentos dos países todos, e aí a gente se dá conta de que o acordo, embora tenha sido bem sucedido na sua negociação, ainda é vulnerável. Agora, teve um jogo de forças também envolvendo toda essa questão, não é? A gente viu uma posição clara da França contra. Claro que eles têm interesses também particulares do ponto de vista dos produtores locais. Nós vimos Trump apoiando de imediato, Angela Merkel tentando pacificar a situação.
negociação, não haver esse rompimento do acordo do G7. Em meio a toda essa confusão, saiu o acordo com a FTA, que reúne Noruega, Islândia, Liechtenstein e Suíça. A Noruega até criticou, falou que não era o momento, mas já estava encaminhado o acordo. Agora a Noruega, junto com a Alemanha, sustenta o Fundo Amazônia, que o governo rebateu que não queria os recursos, né? Exatamente, isso é muito delicado porque o Brasil não é um país, nem historicamente, nem no momento, que possa se dar ao direito de recusar recursos, né? Ainda mais nesse momento de crise pela qual o país passa e particularmente considerando a gravidade do que tem acontecido no caso específico da nossa floresta. Então, segundo a minha interpretação, o que poderia ter sido feito é o restabelecimento dos termos dessa negociação, um esclarecimento, né, sobre quais seriam os compromissos envolvidos. E aí, claro, o governo brasileiro evidentemente tem que se posicionar e defender os interesses nacionais, mas sem necessariamente fazer dessa retórica agressiva algo que prejudique o acesso do Brasil a esses recursos, porque o nosso orçamento é limitado, por si só não dá conta do que é necessário e me parece que não foi muito prudente bater de frente com esses países dessa forma. Inclusive, você falava dessa triangulação de forças, é interessante observar como, do ponto de vista dos interesses dos países, às vezes episódios como esse da Amazônia servem, né, como pano de fundo para a articulação de forças e para o posicionamento de alguns discursos, né? Então, especificamente nesse caso, nós percebemos que a indisposição, que já era notória em outros momentos entre o Trump e os outros líderes do G7, ela acaba se apropriando desse episódio no Brasil para, mais uma vez, tentar dar força ao próprio presidente Trump, né, que vai se associar à narrativa do governo brasileiro, talvez não tanto por afinidade à causa brasileira, mas como uma forma de se antagonizar aos líderes europeus, né? Bom, a situação está colocada, os países da região vão se reunir no dia 6, já tem uma reunião para tentar definir uma política conjunta, os países que têm a Amazônia. Agora vamos falar de um outro lado do problema do Brasil em relação ao Mercosul, que é a Argentina. A situação se agravou, a Argentina entra numa moratória, que fala como negociação, adiamento de prazo de pagamento. Agora, politicamente e economicamente, a Argentina está numa situação complicada, né? Muito complicada. Bom, falar em crise argentina não costuma ser novidade, né? As pessoas devem se recordar de inúmeras crises ao longo das últimas décadas, né? Geralmente a crise mais lembrada nessas horas é aquela em que em um fim de semana a Argentina teve 3 diferentes presidentes, né? Então, comparado ao que a Argentina já viveu de crises, essa talvez não seja mais severa. No entanto, ela é severa o suficiente para comprometer politicamente o presidente Macri, que enfrenta um período eleitoral bastante sensível, né? Com perda expressiva de intenções de voto, como nós acompanhamos recentemente, perdas econômicas que obviamente alimentam essas perdas políticas e criam esse ciclo bastante instável no país e também em alguma medida compromete não só a relação bilateral com o Brasil, porque o Brasil via governo Bolsonaro tem sido bastante crítico, né, do movimento eleitoral na Argentina e isso causa uma instabilidade não só bilateral, mas no bloco do Mercosul, como também para o acordo, né, da União Europeia que a gente mencionava. Então, toda a instabilidade que está envolvendo esses países, ela não acaba circunscrita apenas à política doméstica desse país. Ela acaba reverberando e afetando todo esse processo. Por isso, enquanto muita gente comemorava o acordo e dizia, bom, é agora, até que enfim uma boa notícia, os mais céticos ainda na época duvidavam disso, né? Acreditando que só dava para comemorar mesmo quando passasse pela ratificação. Já que não só os países na América Latina têm sofrido com problemas econômicos e políticos, mas também os países europeus, né? Lembrando a Alemanha, com diminuição da produção industrial, expectativa de PIB sendo reajustada sistematicamente. A gente tem vários focos de crise no mundo, né? Nós temos o Brexit, com a ofensiva política agora de Johnson, que ele quer assegurar a condição de separação com a União Europeia. Nós temos a guerra comercial entre China e Estados Unidos, que continua presente, com idas e vindas. Então é um momento de instabilidade relacionada à economia e política. Exatamente, e que tem diversos focos, né, em lugares distintos do mundo. Então, apostar, né, que o cenário internacional vai contribuir para a estabilização nacional dos países não é exatamente algo que pareça razoável nesse momento, né? Por isso, a importância de fazer as reformas necessárias, a importância de estabelecer um plano de desenvolvimento de longo prazo, criar coesão em relação aos interesses, né, das nossas elites tomadoras de decisão, porque é
isso que vai pavimentar o caminho para um futuro mais estável, né? Agora, Fernando, do ponto de vista de globalização, de acordos comerciais, a gente vê avanços. Por exemplo, foi muito comemorado o acordo entre União Europeia e Mercosul, embora seja uma intenção ainda, né? Apesar de assinado, você tem que fazer uma série de adequações. Aí tem esse acordo agora com parte dos países europeus, EFTA. Nós temos aí algumas tentativas que vão na contramão, por exemplo, da guerra comercial entre Estados Unidos e China. O que você acha que pode sair desse momento? Olha, esse é um momento que exigiria um compromisso dos países, né, em se manter ligados àquilo que foi negociado nesses acordos e uma série de políticas que garantissem a diminuição das tensões internas dentro desses países. No caso do Brasil, isso é bem emblemático. Nós estamos nos comprometendo internacionalmente com uma série de acordos e com instituições e tudo mais que exigem, por exemplo, respeito às questões de direitos humanos, que reverberam em direitos trabalhistas, que passam por políticas de austeridade, que passam por compromissos ambientais. Então, quando a gente fala em acordo com a União Europeia ou quando a gente fala em adesão ao OCDE, por exemplo, nós estamos vislumbrando fazer parte de um clube que estabelece regras para o jogo. E aí, contrariamente a essa expectativa, do ponto de vista doméstico, nós adotamos muitas vezes um discurso e uma prática que não é condizente com essas obrigações. E aí não é uma questão de soberania, como muitas vezes é colocado, é questão de práticas internacionais, do que interessa globalmente, e ou você aceita ou você não faz parte desse jogo. Exatamente. Os países, eles são soberanos na medida em que eles são legitimados e reconhecidos uns pelos outros, né? Não existe, diferentemente do que muita gente pensa, nenhum tipo de imposição internacional. Nenhuma instituição internacional impõe nada a nenhum país. Ao contrário, são os países que voluntariamente aderem a esses regimes, tratados, acordos, por entenderem que faz parte, né, do seu plano estratégico e que ali eles vão usufruir de maiores benefícios do que custos. Então, não se trata de nenhum tipo de obrigação que os países vão passar a ter, porque assim foi imposto a eles, mas de uma série de adequações que você vai ter que aderir caso você queira fazer parte do jogo. Agora nós estamos quase encerrando, eu queria saber se você confia nessa proximidade Brasil e Estados Unidos e se pode ser produtiva de fato para o Brasil. Eu acredito que uma parceria estratégica bem pavimentada entre Brasil e Estados Unidos pode ser benéfica para o Brasil, como já foi historicamente em diferentes momentos. Agora, a minha dúvida é se o que nós temos hoje é de fato uma parceria entre Brasil e Estados Unidos ou se é uma parceria entre o governo brasileiro deste momento e o governo brasileiro dos Estados Unidos neste momento. Porque caso seja uma parceria apenas entre governos e não entre países, isso é bem vulnerável, porque nós sabemos que ano que vem tem eleições nos Estados Unidos e, evidentemente, qualquer mudança no quadro político lá vai repercutir numa dificuldade de comunicação e de coordenação com o governo daqui. E a mesma coisa aqui no Brasil daqui a 4 anos. Então, isso não me parece muito estratégico. É uma política curto-prazista que pode gerar custos elevados para o Brasil no longo prazo. Começa com o entendimento entre pessoas, né, entre os governantes. Exatamente, muito personalista. Isso nunca é bom para a política internacional. E os dois colocam exatamente essa situação, né? Porque Trump, no meio da crise toda, em que havia críticas do mundo inteiro, da imprensa internacional, à posição do governo brasileiro, Trump o defendeu. Exatamente, e serve, no final das contas, para a construção e fortalecimento de uma narrativa política que tem vistas na opinião pública doméstica, né? Então, é uma forma de legitimar aquela narrativa construída pelo Trump, mostrando que existem outras fontes de algo parecido no mundo inteiro. E não necessariamente representa um compromisso ou uma aliança com o Brasil, qualquer coisa que no futuro beneficie o país, né? Perfeito. Eu conversei aqui com a Fernanda Banhota, que é coordenadora da área internacional da FAAP. Fernanda, muito obrigada. Eu que agradeço, sempre um prazer. Boa noite, Laerte, Luciana.